Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site, brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Nós terminamos 2019 com a COP, que inicialmente seria realizada no Chile, depois foi transferida para Madrid, e onde a participação do Brasil foi uma participação muito pífia. Perdeu-se uma oportunidade gigantesca de mostrar o que de fato se faz no Brasil em termos de energias limpas e renováveis. Todo o investimento que nos últimos anos o setor privado fez, praticamente se perdeu porque não se pôde aproveitar nada da imagem do Brasil com uma energia limpa e renovável, porque por ações dirigidas pelo ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Ações que têm prejudicado o agronegócio, têm prejudicado a imagem do Brasil e colocam inclusive o Brasil no limbo, quando se fala em meio ambiente, em termos globais. Já estamos em 2020, o Acordo de Paris passou já a vigir, quer dizer, estamos em plena aplicação do que se discutiu, os países aprovaram anos atrás, e temos aí algumas dúvidas pela frente para saber para que caminho, para que lado que nós vamos caminhar. Nada melhor do que a gente começar 2020 com Marcos Papa, que tem nos prestigiado ao longo desses nossos últimos 10 anos de programa de TV Brasilagro e que sempre tem uma opinião muito coerente, muito lúcida com relação ao meio ambiente. Marcos, muito obrigado para a gente ter o privilégio de poder começar 2020 conversando com você. Eu que agradeço, Ronaldo, a oportunidade de estar aqui no Brasil Agro mais uma vez, um espaço no qual nós podemos nos aprofundar em assuntos relevantes, como é o caso do meio ambiente, da sustentabilidade, que você tem dado a oportunidade aqui no programa. Você lembrou bem, a Conferência do Clima, que era para ser no Brasil, o Brasil deveria sediar a Conferência do Clima, desistiu com um argumento inaceitável, né? Não haveria tanta despesa do governo brasileiro para sediar essa Conferência do Clima, para que o Brasil fosse vitrine para o mundo, né? Para vender no bom sentido as nossas ações de proteção das nossas florestas, dos nossos biomas, que fazem serviços ambientais gratuitos de importância extrema para o agronegócio, para toda a cadeia produtiva do agronegócio no Brasil e para a preservação da vida também, como por exemplo é o caso da chuva, né? Como por exemplo é o caso da polinização através das abelhas, dos insetos polinizadores. São serviços ambientais gratuitos que o Brasil perdeu a oportunidade de receber o mundo aqui, né? Os turistas, os conferencistas, o mundo inteiro viria para cá, ou seja, o retorno em termos de ganho na própria economia seria muito maior. Ou seja, o argumento esgrimido pelo Itamaraty foi pífio, foi irracional. Então perdemos a oportunidade, iria para o Chile, mas por conta dos protestos lá no Chile, da convulsão social que está lá, a Espanha sediou. Foi sim um fracasso, um fiasco brasileiro. Por quê? Isso é importante dizer aqui. É evidente que os países desenvolvidos estão defendendo seus próprios interesses. Sempre foi assim. O agricultor europeu é fortemente subsidiado pelo governo. O governo norte-americano é fortemente subsidiado pelo governo. Eles querem proteger os seus produtores, os seus empregos, do que é um sucesso no Brasil, que é o nosso agronegócio, a nossa produtividade, o sucesso da Embrapa, tudo que nós descobrimos em termos de produção agrícola, de produção agropecuária. Isso nós já sabemos há muitos anos. Os negociadores brasileiros sempre foram muito hábeis em lidar com essa situação. E não é que partiu do próprio governo brasileiro o tiro no pé. Dar razão ao que os europeus e americanos sempre falam, que nós desmatamos para produzir. Sempre houve desmatamento, é verdade. Agora, não vai adiantar esse governo xingar as ONGs, esse governo fazer cortina de fumaça e não usar o que pode ser feito. Nós já assistimos, eu mostrava para você dados estatísticos aqui, quando houve quedas no desmatamento, foi por ação contundente do governo.
através de Polícia Federal, Aeronáutica, Exército, IBAMA, ICMBio, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós produzimos dados fidedignos de desmatamento através do PRODES. O PRODES ele é anual, ele é preciso, mas ele é anual. O dado mais recente que o INPE produz, ele mostra o que está acontecendo agora, né, em tempo real. Então, todo esse aparato tecnológico que o Brasil conseguiu desenvolver para proteger suas florestas e, consequentemente, proteger o seu agronegócio, foi absolutamente desprezado, né? O governo não aceitou os dados do INPE, disse que era mentira, até exoneraram o diretor, Ricardo, não me lembro o sobrenome dele agora, foi exonerado quando nós tivemos em novembro a revelação de que os dados estavam corretos. Então, o Brasil poderia ter aproveitado essa gama de conhecimento, essa experiência, para receber o mundo aqui e dizer, olha, é assim que se preserva as florestas, é assim que se preserva o serviço ambiental gratuito da chuva, da polinização, é assim que nós estamos investindo. E não recusar os 300 milhões de dólares, de euros, que vinha para o Brasil a título de proteger as florestas também. Então, a nossa participação na COP resumiu-se ao ministro dizendo uma obviedade, que os países ricos que poluem mais, todos nós já sabíamos disso, e que são resistentes à aprovação, como você disse no começo, o Acordo de Paris está vigindo, que são resistentes à regulamentação do mercado de crédito de carbono. O mercado de crédito de carbono foi criado lá no protocolo de Quioto para dizer o quê? Olha, o país que está poluindo além das metas estabelecidas no protocolo devem pagar aqueles que estão poluindo menos. Então, supondo, o Brasil vinha cumprindo meta de redução da emissão de gases que causam efeito estufa, como ele vinha reduzindo meta, ele tinha direito de receber crédito dos países desenvolvidos que estão poluindo. A China não é um país desenvolvido ainda, mas é o maior poluidor, né, pela ordem China, Índia e Estados Unidos. A gente sempre soube disso, que esses países não querem pagar os créditos de carbono, que eles estão reticentes na regulamentação. Mas nós não deveríamos ir para lá apenas por isso. É evidente que o tensionamento deve existir por parte do Brasil e dos países em desenvolvimento. Mas você já pensou, Ronaldo, se fosse aqui no Brasil, né, com credenciamento das ONGs, com credenciamento da sociedade civil, teve representante importante, cientista brasileiro, da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, tendo que se credenciar por delegação africana, por delegação chilena, por delegação de outros países, porque o Itamaraty não abriu inscrição para a sociedade civil organizada. Então, é lamentar, é protestar. Toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro deve estar alerta a esse tiro no pé. A ciência já nos diz que não trata-se mais de uma crise climática, e sim de uma emergência climática. O Brasil tem um papel preponderante a dizer ao mundo, uma nota nesse concerto mundial de que preservar o meio ambiente é preservar a vida, é estimular negócios sustentáveis. Faltou essa consciência, esse comprometimento do Brasil, sim, Ronaldo. E uma questão, Marcos Papa, que é tão grave quanto essa que nós estamos colocando, é que ao mesmo tempo que nós estávamos acompanhando a COP em Madrid, esse ministro, que é um ministro que, se ele passar por um teste psicotécnico, tenho certeza absoluta que ele é reprovado. Se ele passar por um teste ético, até pelos processos e condenações na justiça, ele já está reprovado. Esse ministro, além de dizer que tinha sido um navio do Greenpeace que tinha despejado petróleo na nossa costa, e nunca houve comprovação nenhuma. Aliás, a incompetência dele é tanta que não conseguiu se provar até agora de onde é que surgiu aquele petróleo. Mas ao mesmo tempo em que se falava, em que o Brasil tomava essa posição de uma posição obscura, uma posição covarde na COP em Madrid, o ministro Ricardo Salles conseguiu colocar na cabeça do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu acho que ele tem uma boa índole, eu acho que ele tenta fazer bem as coisas, mas está muito mal assessorado no meio ambiente. Esse ministro é o pior ministro do meio ambiente da história dos governos brasileiros. Porque ele conseguiu distribuir uma nota à imprensa mundial liberando o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia,
e liberando o plantio de cana-de-açúcar no Pantanal. Ora, só um imbecil, só um sujeito totalmente incauto, só um ministro que está ministro, não sei por que razões, para não saber que cana-de-açúcar não se planta em ambiente de umidade. Você conhece, nós moramos aqui em Ribeirão Preto, a região, aqui nós ficamos 6 meses sem uma gota de chuva, porque a cana precisa disso para se desenvolver. A cana ela é uma cultura que precisa, num determinado momento, de muita chuva, que é exatamente essa época agora, de final de ano, e depois 6 meses chuva nenhuma. Como é que você vai plantar no Pantanal cana-de-açúcar, Ricardo Salles? Como é que você vai plantar cana-de-açúcar na Amazônia? Me aponte um pé de cana plantado até hoje na Amazônia, ou um pé de cana plantado até hoje no Pantanal. Não existe. O ex-ministro Roberto Rodrigues, ele tem, ao largo dos anos, ele tem se insurgido com uma veemência muito grande em relação a isso. Porque esse é um discurso dos ecologistas, dos ecochiitas, né? Aqueles que a gente tem que condenar também, porque para denegrir o programa do etanol brasileiro. Então fala, não, vamos invadir agora, vamos invadir o Pantanal, vamos destruir o Pantanal e vamos plantar cana. Não dá para plantar cana de açúcar no Pantanal, como não dá na Amazônia. Então, o que fica, assim, realmente uma questão esquisita, e nós temos um programa focado no agronegócio, o produtor de cana sabe o que nós estamos falando. Agora, também não adianta ficar, as nossas associações ficarem assistindo caladas a esses descasos, a essas besteiras que têm sido ditas, porque isso, inclusive, denigra o setor. Isso faz com que o cenário, a imprensa internacional, inclusive, veja o produtor brasileiro de etanol como um sujeito que não sabe o que está fazendo. Exatamente, Ronaldo. Esse ponto ele é importante porque quem pode mais deve trabalhar mais. Então, se nós temos a Associação Brasileira do Agronegócio, se nós temos a Sociedade Rural Brasileira, o Gustavo Diniz não é mais o presidente, mas uma consciência a respeito ele tem uma consciência muito grande a respeito da emergência climática que o país vive. Então, se essas grandes associações não se fizerem representar por melhores representantes, realmente nós estamos perdidos, porque a população, de um modo geral, que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, muitas vezes não consegue se aprofundar em temas que a ciência está acabando de descobrir. Agora, quem está lá na ponta, produzindo, estudando, né, então a Embrapa, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ICMBio, o IBAMA, são instituições federais que acumularam um manancial de conhecimentos que podem nos oferecer com segurança um rumo a seguir. E esse rumo está sendo contrariado por palpite. O Ricardo Salles, ele pode ser inteligente, ele pode ser bom na área da advocacia, na área do direito, não sei, não tenho experiência para ver, talvez o seja, né? Era secretário particular do Alckmin, depois virou secretário estadual de meio ambiente, deve ter no currículo alguma referência, mas jamais para as questões ambientais e sua correlação com a agricultura. Jamais. Então você disse, por orientação dele, o presidente revogou um decreto que proibia o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Esse decreto, ele visava justamente impedir aquele alucinado que absolutamente não entende que o Pantanal e a Amazônia não são biomas favoráveis à cana-de-açúcar, mas havia esse decreto como um limite. Né? E isso foi revogado. Nós temos que falar junto com essas grandes associações, com toda a cadeia produtiva do agronegócio, para dizer, esse antiministro, não é ministro, ele é um antiministro do meio ambiente, ele precisa ser removido. E seria mais bonito que o presidente fizesse por vontade própria do que por determinação da justiça. Que ele foi condenado no estado de São Paulo por assediar os servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para falsificar um mapa para extração de areia. Ele foi condenado pela justiça por causa disso. Ele recorreu. Então os tribunais vão julgá-lo. Não seria mais bonito e inteligente o presidente exonerá-lo e dizer, olha, você vai ser outra coisa no governo, já que o presidente gosta tanto dele, se é que gosta, porque o partido dele, o Partido Novo, suspendeu a filiação dele. Mas se o presidente gostar tanto, que coloque numa outra área,
que ele possa colaborar de uma outra forma, porque na questão ambiental ele está prejudicando todo mundo. Essa escalada da violência no campo é fruto dessa falta de vigilância. Os fiscais do IBAMA sendo ameaçados por grileiros. Eu disse isso na nossa última participação aqui no Brasil Agro, Ronaldo. Nós estamos tendo o nosso agronegócio que pesquisa produtividade de semente, que pesquisa recuperação de solo degradado, nós não precisamos desmatar para produzir. Quem está desmatando é grileiro, é bandido, é delinquente, e eles merecem o rigor da lei. E não esse decreto, agora essa medida provisória, que anistia tudo que fizeram de errado. E não ficar produzindo inquérito civil horroroso, aquele dos brigadistas que há décadas auxiliam no combate aos focos de incêndio, na época do ano de julho, agosto, setembro, que realmente é uma época de maior incidência, acusar os brigadistas. Aí você vai ver quem está acusando no inquérito são militantes partidários, candidatos à prefeitura, ora de Santarém, ora de Belém do Pará, ora das cidades ali do Pará. São militantes partidários de siglas de aluguel. Né? Pode pegar o inquérito, eu tenho para colocar à disposição no site para quem tiver que ver. É uma vergonha. Então são pessoas que estão lá heroicamente defendendo o que tem que ser defendido para preservar um meio ambiente que nos possibilite viver com qualidade. É bonito aquele ditado dos ambientalistas, né? Salve o planeta. Ele é lindo realmente. Né? E a gente tem que se preocupar que planeta vamos deixar para os nossos filhos. É lindo, mas aquele dos educadores é mais bonito, porque ele diz assim, a gente tem que se preocupar com que tipo de filhos nós vamos deixar para o planeta. Qual é o posicionamento, qual é a postura? Porque o planeta, Ronaldo, ele está pouco se lixando para a espécie humana. A crise climática, a emergência climática que se avizinha, que pode elevar a temperatura da Terra em 2, 3 graus, se nada for feito e a humanidade caminha num rumo suicida, como é que é o nosso organismo com 2, 3 graus a mais? É febre. Como é que vai funcionar o planeta Terra com febre? E há uma similaridade, né? Nós temos 70% de água, o planeta Terra idem, 75% de água, o planeta Terra idem. Né? As geleiras da Groenlândia estão derretendo com uma velocidade 15 vezes maior do que na década de 90. E nós vamos ter agora, já estamos tendo os extremos climáticos, que é a mesma quantidade de chuva, não muda, né? Mas elas vêm de uma vez só no mesmo lugar, provocando destruição, alagamento. Quem sofre em primeiro lugar é a população mais vulnerável. Agora, a elite vai virar as costas para isso? Não, então não nos interessa os extremos climáticos, não nos interessa a emergência climática? Como é que nós vamos trabalhar num mundo onde nós pretendemos que as barreiras que rompemos da globalização, elas sejam bem atendidas por um comércio bem regulado, por um fluxo de mercadoria que atenda às necessidades humanas? Não vai adiantar uma elite brasileira e mundial encastelada nos seus condomínios fechados, carros blindados, se nós não atendermos às necessidades sociais também. Olha o que está acontecendo no Chile. O Chile fez uma reforma previdenciária dentro da ditadura, foi mais fácil fazer. E o Chile vem buscando, vem atingindo, vem entregando índices de crescimento econômico muito grande. E não só crescimento econômico, o Chile tem o melhor índice de desenvolvimento humano da América Latina. Mas o governo não olhou corretamente aos clamores da sociedade. Deu no que deu. Então, ou nós olhamos e trabalhamos, como a Colômbia fez, que também tem muito a se resolver, mas a unificação das polícias, na Colômbia agora só existe polícia federal, provocou uma queda da violência lá muito grande, em números. A Colômbia tinha uma taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes de 274 pessoas, hoje é 24. Né? Então houve uma queda sensível, então há o que fazer. No caso desse ministro, ou melhor dizendo, desse antiministro, as pessoas que têm interlocução com o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, o ministro Roberto Rodrigues, que sempre foi uma voz respeitadíssima no agronegócio brasileiro e no mundo, precisam fazer uma advertência mais firme pela remoção desse antiministro para não pôr a perder o que o Brasil acumulou de décadas de conhecimento, de produção, de vitrine, de boa visão para o mundo, porque aqui nós produzimos sem destruir. E aí tem uma outra questão, que eu recordo que
Na sua última entrevista a nós concedida, e na penúltima também, você já chamava a atenção das entidades, como você acabou de fazer agora mesmo. As entidades de classe têm que se preocupar. Há um movimento que está ocorrendo nesse momento, interessantíssimo, dentro dessa linha. É a questão da moratória da soja. Quando você fala em meio ambiente, você sabe isso bem melhor do que todos nós, meio ambiente é ciência. E ciência é indiscutível. Ciência é indiscutível. Você não tem o que discutir. Eu posso discutir uma opinião, mas um resultado científico eu não tenho como discutir. Não tem como contestar. É aceitar ou fazer de conta que não existe. Então, moratória da soja. Você planta a soja, nós temos produzido soja em 2 safras na região do Centro-Oeste. Evidentemente que chega num momento que você tem que deixar passar um tempo, e você põe uma outra cultura, põe um milho, põe algodão, né? Para que a terra, para que as pragas todos possam ser combatidas de forma natural. Bom, aí esse ministro Ricardo Salles, o antiministro, gostei do termo que você usou, ele cria uma notícia, né? E sempre é um factoide, porque ele nunca tem condição técnica de apresentar um argumento que possa ser convincente. Então ele solta uma versão aí, vamos acabar com a moratória da soja. Nós precisamos acabar com a moratória da soja. Ao mesmo tempo que ele faz isso, a ProSoja, que é a ProSoja Brasil, a Associação dos Produtores de Soja do Brasil, mas a Biov que representa as tradings que compram e financiam os produtores de soja, né, se juntam e dizem, não, nós vamos continuar com a moratória da soja. Mais ainda, a Biov consegue, a Biov é uma entidade nacional, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, de óleo de soja. A Biov consegue fazer com que todas as tradings, sem nenhuma exceção, só vão comprar soja de quem respeitar a moratória. Quer dizer, não adianta o ministro falar, acabou a moratória, não acabou coisa nenhuma, não vai acabar. Agora, essa postura dessas entidades, Marcos Papa, ela tem que ser elogiada e tem que ser muito divulgado o que eles estão fazendo. Porque eles têm um comprometimento com o Brasil, eles têm um comprometimento com o país, eles têm um comprometimento com o futuro. Ao contrário do que passageiros que estão ocupando cargos temporariamente, né, possam continuar fazendo o estrago que estão causando. Eu digo que microfone, papel, aceita qualquer coisa. Currículo tem quem tem. Então essas vozes que você menciona têm uma história de produção. Demoraram para construir seus empreendimentos com base em pesquisa, com base em investimento, com base... Qual é o currículo do Ricardo Salles nessa área? Nada. Não há nenhum vestígio de algo útil que ele tenha feito na área ambiental, na área da agricultura. Não há. Então ele vive de factoide, ele vive de fake news, né, de mentira. Então, uma fake news dita num boteco, né, num bate-boca num boteco, é lamentável, mas dita por um ministro de Estado é inaceitável. É isso que precisa ser dito. Nós não podemos ser complacentes com esses erros continuados de alguém que pretende, que precisaria ser respeitado. Porque aquele que entende do que está fazendo, entende que ele está mentindo, entende que ele está fazendo cortina de fumaça. Então nós precisamos, a sociedade brasileira organizada, os produtores, né, da agropecuária brasileira, que é um segmento do nosso PIB, que é uma parte significativa do nosso PIB, mundialmente reconhecido e respeitado. Quer dizer, isso não é... Ninguém é respeitado mundialmente com factoide, né? Como é que, eu não sei quem disse que você pode enganar a si mesmo ou alguém durante um tempo, mas você nunca vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Então, ele não tem currículo, a verdade é essa. Ele está lá como alguém, agora não sei há o interesse de quem. É isso que precisa ser dito. Ele está atendendo ao interesse de quem? Das mineradoras? Pode ser. Aí eu acho que sim. Porque existem mineradoras multinacionais querendo explorar minério nas terras indígenas. Agora, isso é de interesse brasileiro? Isso é de interesse do agronegócio brasileiro? Não.
Agora, quem produz mais no Brasil? O agronegócio brasileiro ou as multinacionais do minério, que querem explorar minério na Amazônia, não importando o que se faça? Quem quiser entender melhor do assunto, não precisa ir muito longe. Vai aqui para Delfinópolis ver o estrago que algumas mineradoras canadense e australiana fazem aqui. Estão na iminência de fazer. Não precisa ir muito longe, não. Delfinópolis está a 140 quilômetros aqui da nossa região. Então, o agronegócio brasileiro tem que se fazer representar por gente melhor, por gente de qualidade. E tem que haver pressão para que esse antiministro, Ricardo Salles, seja exonerado o mais rápido possível. Repito aqui um clamor, sei que não estou falando sozinho. O presidente gosta dele, coloque num cargo de confiança, como fez o Geraldo Alckmin. Coloca num cargo de confiança lá do governo, mas jamais no Ministério do Meio Ambiente. Há pessoas qualificadas que entendem a importância da questão ambiental como um equilíbrio de forças, como proteção da natureza, como proteção da nossa vida aqui no Brasil. Nós precisamos ter uma ação mais contundente, porque a gente não esperava, né? Nós não esperávamos que o desastre fosse ser tão grande. Que a permissividade pelo desmatamento e pelo homicídio no nosso país fosse ser em níveis tão gritantes como estão sendo. Bom, já que ele está se revelando praticamente um genocida em potencial, as forças produtivas desse país têm que se unir e fazer algum movimento dando um ultimato. Esse homem não pode continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente, eu concordo plenamente com você, Ronaldo. Você estava falando agora, me ocorreu uma lembrança muito grata, muito gratificante. Em 99, o setor sucroenergético ele estava vivendo uma crise muito séria. Empresas quebrando. E nós começamos, a partir de Sertãozinho, nós começamos junto com o Maurílio Biagi, junto com o Manuel Hortolã, junto com o Antônio Vitor, era aquela famosa meia dúzia de 3 ou 4. Um movimento chamado Grito pelo Emprego e pela Produção. Sertãozinho, começamos Sertãozinho. No âmbito do município. Tivemos a oportunidade de um dia, eu até discursei aqui, nós estamos na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, onde o Marcos Papa é vereador, discursei aqui para apresentar o projeto, e esse projeto começou a pipocar os municípios da região, os municípios do estado de São Paulo, os municípios... No fim, nós atingimos todos os municípios canavieiros do Brasil. Um detalhe importante, aqui houve uma discussão de baixo para cima. Quer dizer, a comunidade discutindo, o produtor que está aqui na região, discutindo os seus interesses e mostrando, na época, o governo era o governo do Fernando Henrique, um governo completamente voltado às costas para o agronegócio brasileiro, o setor de cana, então, pior ainda, ele não queria interlocução nenhuma, e no fim ele teve que engolir, goela abaixo, porque a sociedade organizada, ela se movimentou e acabou dizendo, olha, nós queremos desta forma, e foi desta forma que foi feito. O Mário Covas, na época, foi muito companheiro dos produtores rurais. E foi exatamente uma força que fez o convencimento do Fernando Henrique. Então não adianta ficar imaginando que PSDB também ajudou o agronegócio, não ajudou coisa nenhuma. O agronegócio ele vai indo aos tombos, aos trancos e barrancos pela sua própria competência. Mas eu acho que isso aqui tem que mudar. Talvez a gente pudesse pensar de repetir um movimento desse, porque aquele movimento, Marcos Papa, ele duplicou a produção brasileira de cana-de-açúcar. Nós estamos entrando em 2020 agora já com o Renovabio, um projeto que se acompanha desde o começo, você sabe da importância dele também, que coloca inclusive o Brasil numa condição de pioneirismo e de protagonismo na questão ambiental, através do biodiesel, através dos créditos de carbono, através do nosso etanol, que já são tecnologias consolidadas nossas aqui. Mas eu vou fazer um desafio para você, e eu sei que você não foge dos desafios. Talvez se a gente pudesse começar já 2020, a partir de Ribeirão Preto, da região, capital brasileira do agronegócio, um movimento para mostrar, inicialmente ao Brasil, mostrar ao presidente da República que ele está mal assessorado, ele tem ao lado dele um antiministro que está prejudicando o agronegócio, não há um argumento convincente dele que possa justificar a postura dele,
e dar valor a essas entidades, a Probio, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a Associação Abiov, a própria ABAG, essas entidades que estão preocupadas e estão solitárias, hein? Elas estão solitárias nessa defesa do agronegócio brasileiro. Vejo como necessário, me coloco à disposição como sempre. Eu sou vereador aqui em Ribeirão Preto, presido a Comissão Permanente de Meio Ambiente e de Sustentabilidade aqui na Câmara Municipal. Me coloco à disposição e também vou em direção aos representantes dessas associações. Ronaldo, eu deixo a porta do gabinete aberta, a Câmara Municipal aberta a recebê-los, porém eu também farei um movimento de ir dialogar para nós construirmos essa força e um movimento sim a partir de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma sociedade, é uma cidade, é um caso raro no mundo no qual nós temos 99,8% da nossa população é urbana. Porém, essa população, ela tem empregos na região de Ribeirão Preto, que é uma região agrícola, que é uma região forte do agronegócio. Então, Ribeirão Preto não vai virar as costas para esse problema. Nós vamos trabalhar em duas frentes, tanto aqui na Câmara, recebendo quem tiver interesse em tratar do assunto, como ir em busca desses interlocutores, para que nós consigamos fazer um movimento a partir de Ribeirão Preto, a partir, por que não, da nossa região metropolitana aqui de Ribeirão Preto, que vive, que respira o agronegócio, nós fazermos um movimento, sim, para indicação de alguém. Por exemplo, você falava do RenovaBio. O Plínio Nastari é alguém que deveria estar dentro do Ministério das Minas e Energia hoje, opinando sobre essa questão. Dentro do Ministério da Agricultura, opinando, levando seus estudos. O Plínio tem estudo que mostra que o etanol é mais sustentável que a célula de hidrogênio, que os países desenvolvidos já gastaram bilhões de dólares para produzir a célula de hidrogênio, e nós temos uma tecnologia do etanol que é mais sustentável que a célula de hidrogênio. Por que não exportar isso para o mundo, a partir aqui do Brasil? Então, quando a gente fala da ciência, é evidente, mesmo no campo da ciência, nós vamos encontrar teses diferentes, né? Então nós vamos, até que se prove, por exemplo, o caso da Terra, por exemplo, que gira em torno do Sol, que não é plana, etc., os primeiros cientistas foram contestados com relação a isso. Agora, quando nós temos o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, são 1.500 cientistas de todo o mundo, de todas as correntes de pensamento, afirmando por unanimidade que nós vivemos uma emergência climática, isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser ignorado porque é um suicídio coletivo da humanidade. E quem tem mais condições, quem tem mais acesso à informação, quem tem mais possibilidade de fazer o lobby no bom sentido. Aliás, falta o Brasil aprovar a lei do lobby, para que tudo fique às claras. Nós precisamos ter isso às claras. Né? Nós estamos no início de 2020, mas vivemos o espírito do Natal. Jesus revelou uma lei universal. Nós aprendemos pela escola cristã, quando ele diz, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Quer dizer, se nós temos mais informação, se nós temos mais acesso aos recursos, a responsabilidade nossa é maior na condução dos destinos do nosso país e da humanidade como um todo. Nós precisamos urgentemente fazer esse movimento, Ronaldo, e eu me coloco à disposição desde já. Conseguimos alavancar o movimento a partir dessa entrevista com o Marcos Papa. Eu agradeço mais uma vez, microfones, câmeras abertos, Brasilagro inteiramente aberto para esse movimento. Eu tenho certeza que a coordenação sua vai fazer com que a gente possa recolocar o agronegócio e o meio ambiente juntos, porque não pode ser diferente. Agradeço mais uma vez a oportunidade e espero vê-lo em breve, a gente poder voltar a conversar para falarmos de meio ambiente e do agronegócio. Muito obrigado, Ronaldo. E você que nos acompanha aqui pelo Brasil Agro, você vê a importância da imprensa, a importância dos meios de comunicação. Nós estamos aqui discutindo um assunto importante em profundidade e não em relâmpagos como muitas vezes os grandes veículos fazem, né? Mas que sirvam os grandes veículos também para nos alertar com relação aos temas. Mas aqui nós conseguimos nos aprofundar e levar para você que nos acompanha informação com qualidade. Eu desejo um excelente 2020 para todos nós. A você, telespectador amigo, nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.